Olá, queridos! Eu sou a doutora Larissa Reis e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a importância da avaliação inicial fisioterapêutica no domicílio. Como gestora, sabemos que muitos profissionais fisioterapeutas têm uma dificuldade muito grande em fazer um relatório do início ao final com coerência e abrangendo todo o quadro do paciente. Por isso, é muito importante, no primeiro momento, você iniciar o relatório contando o diagnóstico do paciente, os antecedentes pessoais, confirmando a data de nascimento do paciente, lembrar a história clínica da última hospitalização, o motivo ao qual o paciente foi hospitalizado e recebeu a alta hospitalar, chegando para os cuidados domiciliares. Começando a avaliação do paciente clínica, temos que iniciar com o quadro clínico dele. Como que se encontra esse paciente? Ele está em bom estado geral, regular estado geral, ruim estado geral? Ele se encontra afebril, acenótico, anictérico, corado, hidratado? Qual o quadro cognitivo do paciente? É um paciente consciente, orientado no tempo, no espaço, ou um paciente acamado, que não tem um consciente, que não colabora? Qual é o quadro, enfim, do paciente, para a gente traçar o prognóstico desse paciente? Sabemos também que temos que fazer a verificação dos sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, e irmos então para a parte da avaliação respiratória. Esse paciente se encontra em respiração espontânea, ar ambiente, ele é traqueostomizado. Qual o modelo da cânula, qual o número da cânula, com cuff, sem cuff, permanece com cuff insuflado, é um paciente dependente de ventilação mecânica, ele usa suporte ventilatório, usa oxigenoterapia, qual a forma que a oxigenoterapia é ofertada? E com relação à parte ventilatória, qual equipamento esse paciente utiliza? É um CPAP? É um BIPAP? É um ventilador mecânico? Qual é o modelo desse equipamento e quais os parâmetros utilizados? E além disso, qual a forma utilizada? É para exercícios? É uso intermitente? Ele é totalmente dependente do ventilador? 24 horas dependente? Então, assim, precisa estar discriminado no relatório, porque é muito importante conter essa informação. Qual a ausculta pulmonar do paciente naquele momento da avaliação? O padrão respiratório, qual é? O paciente tem tosse eficaz, produtiva, seca, ele não apresenta tosse. Então é importante detalhar tudo isso. É aspirado esse paciente, a tráqueo é aspirado nasotraqueal, quantas vezes, né, dentro das 24 horas. Ele possui equipe de suporte de enfermagem? Qual o período que esse paciente tem a enfermagem disponível pelo home care? É 12 horas? É procedimento? É 24 horas? Então é importante detalhar isso. E com relação à parte motora, avaliação motora, muito importante a gente colocar a avaliação detalhada. Qual o grau de força muscular desse paciente? Ele depende para as atividades de vida diária? Ele é totalmente dependente de auxílio? Ele é semidependente? Ou ele é completamente independente para suas atividades? É um paciente restrito ao leito, acamado? Ele tem encurtamentos musculares? Determinar os grupos musculares? Ele possui deformidades já instaladas? Escrever as deformidades?
Ele faz uso de algum auxílio para deambular, algum auxílio externo, andador, uma bengala. Qual a bengala? Qual o tipo de bengala? Qual o tipo de órtese que ele faz uso? Então é importante a gente detalhar todas essas informações. Ele faz uso de meia elástica em membros inferiores. Se ele é um pós-operatório de cirurgia ortopédica, o médico liberou esse paciente para ter descarga de peso ou não, precisa ter uma conduta conservadora, obedecendo às orientações médicas até uma próxima reavaliação. Então é importante a gente detalhar como esse paciente está para que a gente acompanhe o quadro evolutivo do paciente. E quando chegarmos na conduta fisioterapêutica, o importante é a gente detalhar qual a conduta que a gente está usando naquele momento com o paciente, tanto da parte da fisiorrespiratória, quanto a parte da fisiomotora, quanto às orientações dadas ao paciente e aos cuidadores. E com tudo isso, nós conseguimos montar um relatório completo, coerente, aonde o nosso nome, o nosso registro profissional, ele vai estar lá no relatório. E também o nosso programa de tratamento. Qual é o programa fisioterapêutico de tratamento sugerido para o paciente? É um paciente que nós tecnicamente sugerimos 2 vezes por semana de acompanhamento, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, um atendimento por dia, 2 vezes por dia. Detalhar o programa. Muitas vezes nós sabemos que nós respondemos a liminares judiciais, aonde o programa do tratamento ele vem pronto para a gente. Nesses casos, nós obedecemos o programa por uma ordem judicial. Porém, nos casos aonde nós somos chamados para avaliar e dar a indicação técnica, nós temos que embasar a nossa avaliação de PAD na avaliação de necessidade técnica do paciente. Não é o que a família quer, o que o paciente quer, é o que o profissional tecnicamente avalia e indica para aquele determinado quadro. Ok? Por isso, eu peço para vocês curtirem o nosso vídeo, propagar para os colegas, porque é uma dificuldade que muitos possuem e que nós, como gestores, gostaríamos que todos os profissionais tivessem essa avaliação de si próprio quando fizer um relatório para encaminhar. Um gestor, um operador, um auditor vai estar vendo esse relatório. Então tenha cuidado e zelo ao colocar as informações. Deus os abençoe. Um grande beijo!